Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo paz e bem. Sou eu, missionário católico deficiente visual, o Enio Viana. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, peço que você se inscreva, deixa o seu like aí, querido, isso vai nos ajudar bastante. Comenta abaixo aí, São Padre Pio, rogai por nós. Compartilhe, pelo menos com 10 pessoas, nós contamos muito com a sua ajuda e a sua colaboração. Não deixe o seu anjo da guarda ansioso. Querido, se nós tivéssemos o dom de ver os anjos e nós pudéssemos ver o tanto de anjo que está aqui próximo de nós, ao nosso redor, você iria ver miríades, são milhares. Eu quero aqui trazer para você um breve ensinamento. Eu quero que você imagine, mas eu quero que você entenda que é incalculável. Eu tô te dando um exemplo, certo? Tô falando com gente sábia. Se houvesse o número de 3 bilhões de anjos, então nós podemos dizer uma proporção que caiu de lá 1 bilhão de anjos. Então a gente muitas das vezes temos uma preocupação sobre o Barba Azul. E aí a gente muitas das vezes não tem olhado essa proporção e entendido que aqueles que estão para nos defender, proteger, iluminar, a quantidade é muito maior. Mas eu preciso que você entenda e fixe o olhar e o ouvido, possa prestar muita atenção naquilo que eu vou te ensinar. Eu quero que você possa prestar muita atenção, quem tiver papel anote, ou então reveja novamente, porque esse ensinamento é maravilhoso. Deus quis utilizar instrumento para a evangelização, para que o Senhor possa ter terceiros, digamos assim, porque Ele decidiu, é um projeto de Deus, utilizar desses instrumentos. Deus quis utilizar do anjo da guarda. Deus decidiu utilizar dos anjos para cuidar da atmosfera. Deus decidiu utilizar dos anjos para cuidar das plantas, do ser vivo. Deus decidiu ter aqueles anjos para estar lá no trono. Mas Deus também decidiu utilizar dos anjos para estar próximo de nós, entre aspas, seres viventes, seres humanos. Então isso foi um projeto de Deus. Aí você pode perguntar, mas por quê? Querido, é um mistério de Deus, é um projeto. Aí você pode falar, mas Deus não é Deus? Desculpa pela redundância, sim, é projeto de Deus. Então nós precisamos só dizer amém. Sendo assim, nós podemos entender que é um instrumento e nós precisamos usar. E aí você muitas das vezes pergunta, mas como assim você disse do Barba Azul que ele veio? Sim, eu quero que você entenda uma coisa, que não há diferença, é o que eu vou te dizer aqui agora. É somente isso, tá bom? Eu vou trazer outro ensinamento, mas é somente isso. Então, os anjos em si, eles são limitados. Ele não lê a nossa mente. Eles não sabem o que nós estamos pensando. Essa é uma limitação dos anjos, certo? Agora eu quero que você entenda outra coisa. Agora Deus, ele permite que os anjos da guarda possam ler a nossa mente, certo? Anjos da guarda. Mas todos os anjos
certo? Até aqueles que foram caídos, aqueles que não podem ir contemplar Deus face a face, ele vê o nosso semblante. Então ele olha para mim, o Enio, mediante uma convivência, talvez com os meus pais, aquilo que o meu pai falou, minha mãe, ele vai fazer que novamente e eu fiquei irritado, eu fiquei chato, eu fiquei ignorante, eu mudei minha feição. Ali o Barba Azul entende que aquela palavra é a minha fraqueza. Ele vai fazer que novamente os meus pais utilizem daquela palavra ou semelhante ou um sinônimo para que eu me irrite e saia da presença de Deus. Assim eu estarei fazendo a vontade do Barba Azul. Aí você pode me perguntar, Wendy, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que buscar? Eu vou trazer para você uma explicação muito breve, mas linda. Por exemplo, algo que os seus pais disse que te incomodou, você fala, Senhor, isso me irrita, isso me chateia, mas porque eu te amo, porque eu te adoro, eu não vou responder, eu vou me manter de silêncio. E aí você vai se controlando, você vai se dominando a sua irritação, e ali você não é mais o velho Enio, você é o novo, amém? Então você começa agora a mudar, e ali você... Vou chegar no anjo da guarda, fica tranquilo, vai chegar no anjo da guarda. Você começa a mudar. E ali, e aquilo que você no início demonstrava no seu semblante, na sua face, aquilo você se torna, você fazia talvez aquilo porque você amava Jesus, mas agora você vai fazer de forma natural, normal, não é automático, não é mais obrigado. E você faz aquilo porque você ama a Deus, amém? Isso que é o belo, você começa a se dominar, o autocontrole. Mas eu quero que você entenda uma coisa aqui, outro ensinamento, pra gente entrar na pregação de breve, tá bom? Eu quero que você entenda que o Barba Azul não tem pressa nenhuma que eu e você morra. Exatamente. Sabe por quê? Porque o maior tempo que eu fico aqui na Terra, e esse tempo que eu fico na Terra aqui, eu rezo, você está aqui, pode ter toda certeza, o Barba Azul, ele tá furioso com você. Por quê? Porque você tá fazendo a vontade de Deus. Você poderia estar deitado, você poderia estar bebendo, alcoolizado, fazendo qualquer coisa de ruim, mas nós estamos aqui, é um momento maravilhoso, ouvindo aquilo que Deus quer para nós, ensinamentos, e você está sendo tentado. Então eu quero que você entenda uma coisa, o Barba Azul não quer que você ouve isso. Você crê? Diga, creio nisso. Então é por isso que eu estou dizendo, fica atento, porque ele vai te tentar a você não ouvir aquilo que Deus tem para nós. Então diga no comentário, amém, eu creio que Deus, ele envia o seu anjo da guarda, ele nos deu esse anjo da guarda para nos proteger, mas nós precisamos usá-lo. Por que que ele não tem pressa? Porque se você morrer agora em estado de graça, ele está te perdendo, entende? Então ele quer que você morra em estado de pecado. É por isso que nós precisamos sempre trabalhar para estar na presença de Deus e estar aqui em oração. Amém? Creio que você entendeu. Então vamos lá. Nós precisamos, irmãos e irmãs, utilizar desse instrumento que o bom Deus nos deu. Nós não podemos deixar que ele descanse, mas na verdade ele não descansa. Eu usei essa palavra como você deixa ele de lado, você deixa ele deitado, você deixa ele sentado. Não que ele deita, não que ele senta. Eu estou dizendo um exemplo, uma metáfora, como você possa imaginar. Imagine uma pessoa sentada, uma pessoa que só come, ele vai ficar sedentário. É assim que muitas das vezes o nosso anjo da guarda está. Ei, ele não está assim. Eu só estou dando um exemplo, certo? Então,
Vamos, a partir de hoje, invocá-lo, o anjo, e vamos pedir que ele possa trabalhar. Vamos dar a ele tarefa para que ele possa exercer. Porque se Deus nos deu, se Deus disse que é para ele estar conosco, desde o berço, desde o ventre da nossa mãe até o nosso túmulo, então nós precisamos, a partir de hoje, usá-lo. Exatamente, quando você estiver passando uma irritação, você na sua mente, você dentro do seu coração, você vai dizer: meu doce anjo da guarda, me console agora, por favor, me ajude a controlar a minha irritação. Então você está pedindo ele que ele trabalhe a seu favor, você está pedindo ele que ele agora exerça com você a fé. É quando você está passando um momento tão difícil da sua vida e você invoca e pede ele: meu anjo da guarda, tranquilize o meu coração neste momento para que eu possa fazer a vontade de Deus. Eu tô tão preocupado com as dívidas, eu tô tão preocupado com as contas que virá no final, no início do mês, que eu não consigo lidar com isso. Eu tô ansioso, eu tô preocupado. Ele vai vir, ele vai te auxiliar. Então é isso que cada um de nós precisamos fazer. Você muitas vezes tem um filho viciado no álcool, nas drogas, e você não sabe como ter o convívio com ele, como você viver com ele, porque você sente o cheiro do álcool, das drogas, e você tem vontade até de, desculpa a expressão, mandar ele fora de casa. Você já teve vontade de agredi-lo, mas pede a Deus a graça de você rezar por ele, você cuidar, você amar. E aí Deus vai te dando esse domínio, esse controle. E aí você, meu irmão, vai estar crescendo. Nós precisamos buscar, tirar do baú, tirar essa tradição, resgatar aquilo que São Padre Pio usava, num bom sentido, tá bom? E usava muito bem para o auxiliar, o ajudar, querido. Eu sei que você, se eu perguntasse você quantos problemas você traz, você tem no convívio da sua casa, você ia enumerar inúmeros, mas eu dei somente exemplo, e eu queria falar um pouquinho sobre Padre Pio. Chegou um filho espiritual até Padre Pio, falou: padre, e Padre Pio continuou. E aí, padre. Aí ele: sério, né? Ele falou assim: você não tá vendo que eu tô ouvindo o anjo da guarda dos meus filhos espirituais? Aí ele continuou sério. Aí ele ficou quieto, sentou, esperou, e Padre Pio sereno. Olha pra você ver. Então, você naquele momento que talvez está lendo um livro, talvez está fazendo algo que você precisa naquele momento, e chega alguém e começa a dizer o seu nome e fala: o Enio. Aí você na sua mente: Deus, me dê paciência, e você já está irritado porque talvez você está procurando um papel, um documento, você está querendo resolver um problema e chega alguém já balançando o seu ombro. Mas pede Deus a graça da paciência, invoca teu anjo da guarda. Eu quis trazer esses exemplos do dia a dia para você, para que você possa entender. E aí vai dizer que Padre Pio, quando acordava, dizia: meu amigo das horas matutinas, vem rezar comigo. Ele chamava. E aí ele logo via o anjo da guarda e começava a rezar inúmeros textos, inúmeros rosários. E é isso que cada um de nós precisamos fazer. Eu quero trazer mais um exemplo para você que é maravilhoso. Padre Pio dizia: meus filhos, quando vocês precisarem falar comigo, envia teu anjo da guarda até mim. E aí ele enviava quando estava passando por um problema. E talvez você está passando um problema dentro da sua casa e você não sabe como resolver, talvez é com o seu cônjuge, e você fala: meu anjo da guarda, vai ter o meu esposo, tranquiliza ele, dá ele sabedoria para que a gente possa resolver esse problema. Você que quer resolver um problema com teu filho, com seus pais, eu não sei, mas invoca ele para que você possa exercer e colocar isso em prática o quanto antes. Então, busque isso a partir de hoje, a partir de agora. Mas não deixe o seu anjo da guarda ansioso.
Invoca e invoque sempre. E pode confiar com o teu anjo da guarda, que ele está sempre contigo. Nós muitas vezes deixamos ele de lado, mas ele nunca deixará, nunca, jamais. Pode confiar. Ele é um amigo que estará com você sempre, de noite, de dia, na alegria, na tristeza, na vitória e na derrota. Até quando o besta do Enio ousa pecar, ele também está conosco. É um amigo fiel. Eu fiquei maravilhado com esse ensinamento. Você que ficou, eu acho que eu tenho certeza que eu mereço o compartilhamento desse vídeo, né? Então vamos compartilhar para que mais pessoas possam conhecer esses maravilhosos ensinamentos e possam invocar o anjo da guarda sempre, sempre. Preste atenção nesse relato que nós retiramos do nosso site. Preste atenção, por favor. Padre Pio recebe carta em grego e francês e seu anjo da guarda traduz. No início de 1912, o padre Agostinho de São Marco em Lames, confessor de Padre Pio, teve uma ideia original. Para testar a santidade de Padre Pio e para atacar o demônio, ele decidiu escrever cartas em línguas que o Padre Pio não conhecia. Assim, uma correspondência em grego e francês se iniciou entre Padre Pio e o seu confessor. Padre Pio passou brilhantemente pelo teste. Ele pediu a alguém que traduzisse as cartas para ele. Você imagina que foi um amigo seu, mais inteligente, ou uma pessoa mais instruída? Bem, pois pode-se dizer que sim, pois de fato foi o seu anjo da guarda. Esta é uma autêntica prova deste fato. Quando o Padre Pio recebeu esta estranha correspondência, ele estava em Pietrelcina, por razões médicas e sob os cuidados direto do pároco local, Padre Salvatore Panulo. Ao final de uma dessas cartas, existe um testemunho assinado pelo padre citado acima, que sob juramento testemunhou o que o Padre Pio, tendo recebido as cartas em grego por seu confessor, explicou o conteúdo exato das mesmas para ele. Eu, abaixo assinado, testemunho sob juramento que quando o Padre Pio recebeu estas cartas, ele explicou-me literalmente o conteúdo das mesmas. Quando lhe perguntei como podia lê-las e explicá-las, uma vez que ele não sabia sequer o alfabeto grego, ele respondeu: sabe, meu anjo da guarda fez-me toda a tradução. Assinado o padre paroquial Salvatore Panulo.